A paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia. Tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, confiante nas promessas do Senhor. Eu estou bem, graças ao bom Deus. Estamos aqui com muita alegria para trazer a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Então, quando a gente inicia o dia, já meditando na santa palavra do nosso Deus, tudo vai se clareando, porque o Senhor vai nos dando iluminação. Então, tudo aquilo que a gente planeja para aquele dia, colocando na mão do Senhor, as coisas vão se encaixando e vão dando certo para a glória de Deus. Amém? Que você possa crer nessa palavra, né, de que tendo o Senhor à frente dos seus planos, daquilo que você precisa fazer, tudo coopera para o bem. Como diz a palavra do Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você está aqui logo pela manhã, é porque você verdadeiramente ama a Deus e a sua palavra. Então você é uma pessoa mais que abençoada, amém? Glórias a Deus. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todas as manhãs, trazendo uma porção da palavra do Senhor ao seu coração. E também todas as noites com a meditação da noite. Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de compartilhar com seus amigos, para que o nosso canal venha crescer e mais vidas serem alcançadas pelo poder da palavra do Senhor. Meus irmãos, hoje então, para nossa meditação, eu trouxe uma palavra muito linda, uma palavra que com certeza vai encher o seu coração de alegria, que é 1 Coríntios capítulo 13. Nós vamos falar sobre o amor. Amém? Glórias a Deus. O amor é o dom supremo. O título diz, 1 Coríntios 13, versículos 1 ao 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Não, vou voltar aqui. Porque agora vemos como em espelho obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nessa manhã maravilhosa, meditando na sua santa palavra. Pai amado, peço-te perdão pelos meus pecados, minhas falhas, e que nessa hora o Senhor me dê sabedoria do alto, para que eu possa transmitir a santa palavra do Senhor conforme a sua vontade. Que a unção do Senhor esteja sobre a minha vida, meu Deus, para que eu possa falar somente aquilo que for vontade do Senhor.
Peço-te também, Pai, que o Senhor abençoe a todos os ouvintes, nos dê um dia abençoado, protegido por Ti, não só para nós, mas para os nossos familiares também, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. É com muita alegria que estamos aqui para mais uma manhã de devocional ao Senhor. Hoje com essa palavra poderosa, irmãos, que fala sobre o amor. Muitos podem achar, né, que essa passagem aqui seria, né, ali para poder exaltar o amor entre relacionamentos entre homem e mulher, mas não, irmãos. Aqui se a gente voltar aqui no contexto, nós vamos ver Paulo, né, trazendo uma instrução, né, para aquela igreja ali de Corinto. Antes ele dá instrução em relação à ceia do Senhor, depois ele fala acerca dos dons espirituais, sobre a unidade na igreja, né? E depois chega aqui nessa parte, né, onde ele então fala sobre o amor, o que que significa o amor. E esse amor aqui que ele, no caso, né, trouxe essa, entre aspas, explicação, é entre eu e você, é entre o nosso próximo, né, entre irmãos. Aleluias, né? E aí ele vai falando, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine, né? Então a gente vê, infelizmente, principalmente, né, no meio das igrejas, né, onde ali muitos falam em línguas, muitos profetizam, mas e cadê o amor? Não vou dizer todos, né? Mas infelizmente muitos irmãos que a gente vê, né, que são pessoas, conforme a gente viu aqui, que falam línguas, que profetizam, mas infelizmente não tem amor pelo seu próximo, né? Não tem compaixão, fala mal do seu irmão. Então, não é isso que é o amor. Aí Paulo, então, vem trazendo essa palavra porque estava acontecendo justamente isso ali naquele meio, né? Se você quiser, você volte aqui, olha, no versículo 12 do capítulo 12, né? E ele vai falando sobre a unidade no corpo de Cristo, né? Porque estava acontecendo ali atritos, né? Dissensões, e ele então traz essa explicação sobre o amor, né? Porque a pessoa poderia, né, fazer tudo isso aqui, mas se não tiver amor, vai ser como um bronze que soa ou como símbolo que retine, só vai fazer barulho. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Olha só, irmãos. E assim é na nossa vida, meus irmãos, né? Ainda que de repente você seja uma pessoa que gosta de, né, de estar ajudando a instituições, ajudando, né, aquele que está necessitado, glórias a Deus. Isso nós devemos mesmo fazer. Mas se a gente fizer isso, fizer as obras, né, e não praticar a fé, porque você ter amor pelo seu próximo é você estar praticando a fé em Cristo. Você está praticando, né, a fé na palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala o quê? Né, que nós, nos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Então, não vai adiantar as boas obras que fizermos aqui neste mundo se a gente não fizer por amor, em amor. Então, é isso que o apóstolo estava querendo aqui transmitir, né, por meio dessa passagem bíblica. E aí, continuando dizendo, ó, e ainda que eu distribua, olha só, todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Aleluias. E aí ele vem explicando o que é o amor, irmãos, né? O amor não é simplesmente a gente falar te amo, né? Não. Infelizmente temos visto tantas coisas tristes acontecerem, né? Pessoas que ficam aí nas redes sociais, né, ali se elogiando, postando, né, às vezes fotos, né, unidos ali, mas é pura aparência. E não é isso que Deus quer, né? O amor, olha como que ele é, paciente, né? O amor é paciente, é você ter paciência, né, para suportar o jeito do outro,
né? De repente ali é o seu companheiro, é o seu esposo ou a sua esposa, né? O seu irmão, seu pai, sua mãe, né? O seu irmão da igreja. Então, se você tem paciência com ele, se você entende o jeito dele, então você está praticando o amor, né? Porque o amor é paciente, o amor também ele é benigno. O amor não arde em ciúmes. Olha só, meus irmãos, né? Se a gente tem esse tipo de sentimento dentro de nós, nós não estamos amando verdadeiramente, né? Não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, né? Quer dizer, quem ama, ele não está buscando o seu próprio interesse, mas buscando o interesse do outro, né? É você querer o bem do outro mais do que o seu. Isto é o verdadeiro amor. Ele também, olha, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, né? Então o que é em parte será aniquilado. E aí ele termina essa parte aqui da carta dele dizendo: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Quer dizer, quando a gente age de forma contrária às características do amor, nós estamos sendo o quê? Meninos na fé. Nós estamos ainda ali, olha, precisando de leitinho. E não é isso, o Senhor quer que a gente cresça para que a gente possa receber alimento sólido, né? Então a gente precisa crescer na presença de Deus. E as pessoas que ainda ficam ali com ciúme uma das outras, né? Não tendo essas características que nós vimos aqui, de ter paciência, né? Uns com os outros, de tudo sofrer, de tudo crer, de tudo esperar, né? De tudo suportar, ela ainda está sendo menino, menina na fé ou menino na fé. E aqui Paulo então fala, né, que quando ele era menino, ele falava como menino, mas depois ele foi entendendo, ele foi crescendo, amadurecendo, e é isso que Deus quer para nós, nos nossos relacionamentos, para uns para com os outros, né? E isso às vezes ocorre dentro, né, da nossa casa, da nossa família. Então, meus irmãos, é uma reflexão para mim e para você, né, se nós estamos verdadeiramente amando uns aos outros, praticando o amor, né? E aí ele finaliza dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor, né? Porque com o amor, você amando verdadeiramente, tudo vai bem, né? Você vai entender o seu próximo, você vai entender o seu cônjuge, né? Você vai entender os seus pais, vai entender os seus irmãos, porque você vai estar amando. Você não vai estar buscando os seus próprios interesses, né? Você vai entender o seu colega de trabalho. Então fica com essa palavra, depois você medita nela com mais calma, né? Mas receba da parte de Deus, aleluias, né? Essa palavra poderosa, né, para a nossa vida, em nome de Jesus, amém? Com certeza nós estaremos, então, praticando a palavra do Senhor com eficiência, né, se nós fizermos assim. E para finalizar, eu vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário. O título é Amor. O texto de 1 Coríntios 13 é muito lido em cerimônias de casamento ou tem algumas partes utilizadas em convites. No entanto, o apóstolo Paulo não escreveu o conteúdo com esse fim. Aliás, ele nem sequer estava falando do relacionamento afetivo entre homem e mulher. A carta era para a igreja de Corinto, que estava enfrentando diversos problemas, entre eles a falta de unidade entre os seus membros. A situação era tal que nos momentos da ceia do Senhor era comum que alguns a celebrassem sem esperar a chegada de todos. Chama a atenção o fato de que ao longo da carta, Paulo respondeu a algumas questões que causavam dúvidas aos irmãos daquela cidade. Porém, algumas dessas situações eram secundárias.
Eles estavam preocupados com problemas aparentes, mas enfrentavam outros muito mais graves. Além disso, havia aqueles que se julgavam mais espirituais do que os outros por terem determinados dons. Diante dessa triste realidade, o apóstolo lhes apresentou um caminho melhor, o caminho do amor. Em sua explanação, no capítulo 13, ele usa várias hipérboles para mostrar que, mesmo que a pessoa faça inúmeras coisas, detenha todo conhecimento ou possua muitos dons, tudo isso é inútil se não for feito por amor. Paulo chega ao ponto de dizer que poderia entregar o seu corpo para ser queimado, mas sem amor isso de nada valeria. É estranho, mas infelizmente isso é real. Há muitas pessoas que fazem coisas altruístas por motivos egoístas. Alguns ajudam os necessitados porque assim obtêm realização pessoal. Fazem o certo por motivos errados. Ou seja, fazem sem amor. Outros buscam obedecer a Deus para que não sofram no inferno, sem perceber que as obras, sem a motivação correta, são inúteis. De nada vale obedecer às regras religiosas, mas não fazer por amor a Deus, e sim por medo do castigo. E você? Tem vivido a vida cristã por amor a Deus, demonstrando isso no amor aos irmãos? O amor deve ser a marca dos que servem a Deus, pois Deus é amor. Amém? Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a minha e minha família, que você tenha um dia muito abençoado na presença do Senhor, que você ame bastante o seu próximo, em nome de Jesus. E até hoje à noite, se Deus assim permitir.